No vídeo de hoje, eu quero te fazer duas perguntas novamente. Você se sente que parece que a maioria das pessoas está contra você ou faz alguma coisa de errado contra você? Ou você se sente injustiçada? Parece que o tempo todo as pessoas estão fazendo algo que é injusto para você, né? Ou então você tem que ali fazer alguma coisa como guerreira, como forte, só você que vai dar conta, que você vai ter que fazer porque a outra pessoa não vai fazer, né? Que injusto, que chato. De novo, mais uma pessoa, ou de novo a mesma pessoa não se importa, não se incomoda, a pessoa não faz a parte dela, ou a maioria das pessoas não fazem a parte dela. Dentro desse contexto, a gente entra em duas situações, né? Ou é muito injusto, as pessoas são injustas, a vida é injusta, é tudo muito injusto para mim, muito injusto para você. Ou então as pessoas nunca fazem a parte dela. Então sempre acaba sobrando para você fazer a sua parte e também a parte dos outros, né? Já que a pessoa se recusa, não faz, ou simplesmente vira as costas e finge que não está nada acontecendo, vai sobrar para você, certo? E de novo você entra naquele modo, poxa, tá bom, você não faz, eu vou fazer, eu dou conta. Você se sente dessa forma? De alguma das duas formas, né? E se eu falar para você que o problema não tá na outra pessoa ou nas outras pessoas? Ô Leide, que é isso? Para com isso. Como assim? A pessoa deixou de fazer a parte dela, a pessoa não pagou o que ela tinha para pagar, a pessoa só não fez só o que era básico, só o que ela tinha que fazer, só a parte dela, que se ela fizesse a parte dela, ia ficar leve para todo mundo. Não é mesmo? Olha, eu venho escutando isso direto. E eu trouxe esse vídeo aqui para vocês, porque ontem, né, eu conversei bastante com uma pessoa que me relatou muito sobre esse contexto. E de fato, ela está vivendo, ela está passando por isso. E de fato, a outra pessoa não está fazendo a parte dela. A outra pessoa sequer se comove com a situação que essa pessoa me trouxe ontem. Isso é o fato? É. É a realidade? É também. Só que o que eu quero trazer aqui, que existe um motivo para isso acontecer. Não é à toa que as pessoas que se envolvem com você, que as pessoas que estão ao seu redor são desse jeito. Não é à toa que você sempre se relaciona com pessoas que vão fazer isso com você. Por quê? Leide, mas o que é isso? Quer dizer que o problema sou eu? Não é que o problema é você. Não, não tem problema aqui. É a forma que você acredita na vida e acredita nas coisas. Como assim, Leide? Tá acontecendo, como que é o que eu acredito? Sim, tá acontecendo e eu vou te falar uma coisa pesada. Tá acontecendo e vai continuar acontecendo com essas mesmas pessoas e com outras pessoas que vão chegar na sua vida. Mas o que eu faço? Precisa mudar a sua realidade. Precisa mudar você. Eu trouxe esse vídeo para dizer que o problema nunca está no outro, sempre está em nós. Mas, Leide, é o outro que está fazendo. Sim, é o outro que está fazendo porque existe em você como se fosse uma conexão com isso. Uma energia que te encaixa, que te enquadra, que te conecta com essas pessoas. E isso só vai parar de acontecer com você, na sua vida, quando você modificar em você o seu julgamento e a sua crença. Tá, mas como que faz isso? Vamos lá. Por que é sempre com você, nunca com o outro? Eu vou trazer essa história dessa pessoa que eu conversei ontem, porque vai ficar mais claro, mas acho que não vai dar para contar aqui.
Mas depois, se não der para contar, eu gravo outro vídeo para trazer esse exemplo dessa pessoa que foi muito bacana. E eu converso com muita gente que tem esse mesmo problema, né? Por que que é sempre com você? Porque desde a sua infância, você viu ali mamãe e papai, a forma que eles se relacionam, a forma que os dois te tratavam, a forma que os dois se tratavam. E a partir desde lá, de você criança, você já olhava para essas duas pessoas que foi o início, né, do seu julgamento, que tornou as suas crenças. E já começou a julgar. Isso é bom, isso é ruim, isso eu não gosto, isso eu gosto. Isso que o papai faz é legal, isso que a mamãe faz não é bom. Isso me machuca, isso me deixa feliz. Né? Então, a partir daí, você já começou a julgar os atos, as atitudes de papai e de mamãe, o que era bom, o que era ruim para você. Portanto, quando você passou a ver isso e trouxe para você, para sua realidade, se tornou uma crença sua, tá? Como assim, Leide? Aí, conforme você foi crescendo, você foi convivendo com outras pessoas que foram fortalecendo essa crença que já existia dentro de você. Aí você veio, se relacionou com uma pessoa que foi igual ao seu pai. Por que será que foi igual ao papai? Por quê? O julgamento, ele tem duas funções. Além do julgamento se tornar a sua crença, que isso não tem como modificar, julgou, vai virar sua crença, tá? Além disso, ele tem duas situações que ele traz para a sua vida. O julgamento ele só serve para te trazer duas situações de aprendizado para a sua vida. Primeiro, quando você julga, o que é o julgamento? É o que você acredita que não é bom, que não é certo, que aquilo não é legal, tá? Então, a primeira coisa que o julgamento traz. Quando você olha aquilo e já condena, né, já julga, já fala, isso não é bom, isso não é legal, isso, aí você pode até acrescentar, continuar a frase no pensamento, ali afirmando que isso eu jamais vou fazer. Falou isso, estamos no ponto que eu gostaria de entrar, tá? Quando você coloca essa afirmação para a sua vida, isso eu jamais vou fazer, maravilha, é porque você não gostou daquela atitude, julgou, certo? Só que, ou então você pode falar assim, isso eu jamais vou fazer com os meus filhos, que também é uma afirmação. Quando você afirma isso, ok, você não vai fazer aquilo que te machucou. Você vai evitar, você vai fazer diferente, você vai fazer melhor. Até aí tá tudo bem. Até aí tá fantástico. Só que toda vez que você julga e elimina algo pelo julgamento, você está eliminando as duas partes da polaridade. Você não está eliminando somente o que você acha bom ou ruim, porque não existe bom, não existe ruim. Existe o que você acredita que é bom, o que você acredita que é ruim. O que você gostaria para a sua vida e o que você não gostaria. Mas não existe nada bom ou ruim. Existe a sua crença. Porque tanto que, né, tem coisas que para você é bom e para outra pessoa não é. Tem coisas que você fala, mas meu Deus, como você pode achar isso ruim? Para você é bom, para outra pessoa não é. Então, dentro disso, a gente já consegue entender que não existe bom ou ruim. Existe o que é bom para você e o que não é bom para você, né? E quando então você julga e ainda afirma, isso eu não vou fazer, isso eu não quero para minha vida, ou isso eu não vou fazer para os meus filhos, essa pessoa eu não vou ser, você está eliminando totalmente aquilo da sua vida. Só que você não está eliminando somente a parte que você achou ruim. Você não está eliminando somente
aquilo que você olhou e falou, isso eu não quero. Você também está eliminando tudo que vem de bom daquela parte ruim. Mas, Leide, como que pode ter uma parte boa em algo que é ruim, Cristo? Tem, minha amiga. Tem, sim. Por quê? Né? Tudo tem duas polaridades, né? Ele vai para o lado negativo e para o lado positivo. Mas, quando a gente julga, elimina as duas partes. Tá, a gente vai falar mais sobre isso para ficar um pouco bem mais explicado. Melhor, né? A segunda função do julgamento. A segunda função. Uma parte você elimina. Então, você não vai ser daquela forma. Não vai ter aquilo para sua vida. A outra parte, quando você julga, quando você elimina, pode ser que você também não tenha eliminado, mas quando você julga aquilo, mesmo que você não afirmou, a segunda função é: você vai ter que sentar na cadeira da outra pessoa. Como assim, Leide? Vou ter que sentar na cadeira da outra pessoa? Nós estamos nessa vida para aprender. Nós estamos nessa vida para amar o próximo. Nós estamos nessa vida para entender os nossos sentimentos e os sentimentos dos outros. Nós estamos nessa vida para nos relacionar. Tudo é relacionamento. Você com seu filho, você com seu pai, você com a sua mãe, você com seu esposo, você com seu namorado, você com seu chefe, você com seu patrão, você com seu amigo de trabalho. Tudo é relacionamento. E nos relacionamentos é onde a gente aprende o que nos falta. A gente aprende com o outro o que nos falta. Então, quando a gente julga, a gente não acredita que aquilo seja certo pelas nossas crenças. Porém, a segunda função do julgamento é fazer você sentar na cadeira daquela pessoa. Mas como que eu vou sentar na cadeira da outra pessoa? Vai ter situações no qual você vai passar na sua vida que você vai fazer igual ou pior. Não necessariamente que você vai fazer a mesma coisa, do mesmo jeito. Não. Mas, lembra que a polaridade tem duas partes? Você pode estar fazendo diferente, de um jeito diferente, mas que é a mesma coisa. Que é a mesma coisa. Por quê? Porque aí dessa forma você vai estar sentando na cadeira da outra pessoa. A vida te traz essa situação desse jeito justamente para você passar por aquele momento e observar e falar: meu Deus, eu fiz igual. Eu fiz a mesma coisa. E eu fiz por maldade? Não. Eu fiz porque eu quis machucar alguém? Não. Porque aí, quando você passa pela situação e consegue compreender que você fez igual, você vai linkar, você vai se olhar, vai se observar e falar: qual foi o motivo que eu fiz isso? Você vai se entender. Ah, tá, o motivo que eu fiz isso foi por causa disso, disso e disso. Que foi para ajudar alguém, que foi numa boa intenção, que foi da melhor forma possível, ou era porque eu não sabia fazer diferente, ou era porque eu acreditava, minha crença, que aquilo era algo bom. Mas agora, quando eu sentei nessa cadeira que eu fiz igual, eu consigo ver que a minha crença talvez não seja tão boa assim. Que a minha crença é boa só pra mim, mas machucou o outro. Então, quando você passa pela mesma situação, que não é necessariamente a mesma coisa, né, não é o mesmo ato, você não praticou o mesmo ato, mas no final foi a mesma coisa,
quando você consegue tomar consciência de que você fez igual, porque na maioria das vezes a maioria das pessoas que eu vejo não conseguem ainda sequer tomar consciência que fez algo de errado. Que fez algo que não é nem errado, né? Porque não existe o certo ou errado. Mas a maioria das pessoas que eu conheço não conseguem ainda sequer entender que fez a mesma coisa que a outra pessoa fez. Porque ainda vira e fala, não, Lady, de forma alguma, não foi igual, não foi a mesma coisa. E ainda briga, não foi igual, não foi a mesma coisa. Por quê? Ainda não tem maturidade. Ainda não tem maturidade para entender que aquilo é a mesma coisa. Só de forma diferente. Por quê? Porque ela não consegue olhar para dentro. Não consegue olhar para ela. E por quê? Como eu explico? Porque quando ela olha a situação que ela fez, que você fez, você vai conseguir absorver o motivo do qual você fez. Você vai entender a sua intenção. Você vai entender que não é, você vai colocar ali, é diferente porque a minha intenção foi de fazer isso, isso, isso. Só que aí você não observa que talvez a outra pessoa, a intenção dela também foi uma intenção boa. Você não consegue entender, não consegue ter maturidade de entender que é a mesma coisa. Por quê? Porque você só observa a sua intenção. E na sua cabeça, você acha que a pessoa não teve uma boa intenção. A outra pessoa que fez a mesma coisa que você acredita, ainda continua julgando que a intenção dela foi diferente. Que a intenção da outra pessoa foi para te machucar, foi para te ferir. A intenção da outra pessoa foi uma intenção ruim. Mas no meu caso é diferente porque a minha intenção, Leite, foi boa. Então você não consegue ainda entender que você sentou na mesma cadeira, que você passou pela mesma situação da outra pessoa para conseguir expandir essa mente, criatura. Para conseguir expandir essa mente de entender que você fez a mesma coisa e entender a sua intenção. Se você fez a mesma coisa e a sua intenção foi boa e mesmo assim machucou outra pessoa, por que que a outra pessoa fez e a intenção dela é diferente da tua? Por que que só você, quando tem uma intenção boa e faz algo que machuca alguém, é diferente do que a outra pessoa que te machucou? Então, o julgamento, ele só serve para isso. Para essas duas coisas. Para você eliminar da tua vida aquilo que você acredita que é bom e é ruim, mas isso tem consequências ruins para você, que não vai dar tempo de eu falar aqui, mas acho que é um bom tema para falar sobre isso. Quais são as consequências de quando a gente julga e elimina aquilo da nossa vida? Vou falar sobre isso. Vou dar um exemplo bem bacana no próximo vídeo, que é interessante a gente saber disso. Qual que é a consequência? O que a gente elimina da nossa vida quando a gente julga? O que a gente perde? Quais são as coisas que a gente não consegue conquistar quando a gente elimina algo por julgamento? Né? E essa segunda opção, que é a da cadeira, que é um aprendizado maravilhoso que Deus nos dá para você sentar no lugar do outro. E sabe aquela frase famosa, tudo que vai, volta? Também faz parte disso. Também faz parte disso. Porque você vai acabar passando pela mesma situação. Se você fizer com alguém, por amor ou por dor, se a outra pessoa fizer para você, você vai acabar passando pela mesma situação para você conseguir expandir a mente, criatura.
para você entender que a outra pessoa talvez não fez para te machucar e para você parar de julgar e começar a se pôr no lugar do outro. E começar a entender para aquela situação com outro olhar, com outros óculos, com um nível de amor maior, de compaixão, que assim tudo que vai e volta. Quando você olha para a situação, entendendo o lado da pessoa, não é bajulando ou passando a mão na cabeça da outra pessoa, não. Mas é entendendo o que a pessoa fez e o porquê você se sentiu desse jeito e o que você precisa modificar dentro de você para que isso pare de se repetir, para que isso não aconteça mais ou para que aconteça de forma diferente, para que você olhe para a vida com um olhar diferente. Então, o não julgamento, ele é para todos e está na Bíblia. Deus deixou para a gente isso. Que não cabe a nós o julgamento, só cabe a Deus. Então, criatura, se Deus deixou para a gente na Bíblia, que não cabe a você o julgamento, você acha que você não vai ter consequências? Criatura de Deus. Se Deus não deixou na Bíblia que não cabe a você o julgamento e você continua julgando, você acha que você não terá consequências? Então é sobre isso que eu estou falando aqui. Nunca é sobre o outro, sempre é sobre você. Quando você começa a se auto-entender, entender seus sentimentos, entender o porquê você julgou, você vai começar a entender quais são suas crenças. E da onde veio essas crenças e o porquê você ainda continua carregando essas crenças. E só assim você pode modificar a sua vida, deixar de ter as consequências do seu próprio julgamento. Então, quando você entende isso, e não é do dia para a noite, é um processo, mas o importante é você já começar, né? Começar a entender seus sentimentos, entender o porquê você está julgando, entender o que está te incomodando e o que está piorando na sua vida quando você continua com aquele julgamento. Ou você vai permanecer pesada, carregando peso, tendo que fazer tudo sozinha, porque isso vem de um julgamento, tá? Isso vem de uma crença sua. Não é que a outra pessoa simplesmente está fazendo tudo errado e é tudo injusto. Aquela pessoa só está fazendo aquilo porque você está permitindo. E não é que você está permitindo de você não pôr limites. É que você está permitindo energeticamente pelas suas crenças. Quando você acredita que aquilo é bom, você vai chamar energeticamente mais daquilo para você. Você vai chamar mais pessoas que têm essa mesma atitude para você. Então isso continua se repetindo, com a mesma pessoa, com outras pessoas, com outros locais, né? Então, está aí esse vídeo. Vou fazer outros com esse tema, porque ele é bem profundo e é muito importante. Vou fazer um com exemplos de ontem, né? Da pessoa que eu conversei. Aqui já ficou um pouco longo esse, mas vou fazer mais um, vou deixar aqui para vocês, tá bom? Se gostou, curte, compartilha, porque esse conteúdo aqui todo mundo deveria conhecer. A vida vai ficar muito mais leve quando a gente começar a olhar com esse olhar, porque não cabe a nós o julgamento. E quando a gente entender isso, que é uma passagem bíblica, foi Deus que nos deixou isso, a sua vida vai ficar tão mais leve. Não cabe a você o julgamento e você não sabe disso. Você lê na Bíblia, você fala isso para outras pessoas, você diz que não cabe a outra pessoa te julgar, mas você julga o tempo todo, né, querida? Você fala para outra pessoa, não me julgue, porque está na Bíblia isso, mas você está julgando 24 horas por dia. Né? Então, é isso. Vou deixar outros vídeos. Compartilhe com mais pessoas para que esse conhecimento vá mais longe e nós possamos ter uma vida mais saudável e muito mais leve. Um beijo.